Hello guys, how are you? I hope you guys are alright. Então pessoal, essa é uma videoaula sobre revisão do Simple Present. Já temos aqui alguns vídeos explicando esse assunto, nós já vimos, e aí vamos hoje fazer aqui uma breve revisão do tema. Bom, como vocês sabem, em português, coloquei aqui dois verbos da nossa língua, comer e o falar, a gente muda o finalzinho dos verbos aqui, ó, dependendo da pessoa da qual eu esteja me referindo. Por exemplo, o verbo comer, se for eu, é como, eu como. Se for tu, é comes, né? Se for nós, comemos, e por aí vai. Para cada pessoa que eu falar, eu mudo esse finalzinho aqui que está de vermelho. A mesma coisa com o verbo falar. Se for eu falo. Se for tu, tu falas. Ele fala, nós falamos, e por aí vai. Em português, para cada pessoa que eu estiver usando, eu tenho que mudar o final desse verbo. Eu não posso falar eu comer, você comer, né? A gente muda aqui o final do verbo, como nós bem sabemos. E isso chama-se conjugação. Vamos dar uma olhadinha aqui como que ocorrem as conjugações de verbos em inglês. Então eu peguei aqui o verbo comer e aqui vou conjugá-lo. Eu como, I eat. Você come, you eat. Nós comemos, we eat. Eles comem, they eat. Vocês puderam ver, eu não mudei nenhuma vez a conjugação do verbo. É a mesma para todo mundo aqui, ó, para eu, para você, para nós e para eles. Diferente, bem diferente do que seria em português, né? Se fosse em português ia ser um para o eu, um para você, um para nós, né? A gente ia mudar o verbo. Em inglês eu não preciso mudar a conjugação do verbo. Ela é a mesma. Só vai ter mudança quando for o caso da terceira pessoa do singular. E o que é isso, terceira pessoa do singular? É o ele e o ela. Então, quando for he, she, you, it, he que é ele, she que é ela, you, it, que é o pronome neutro, né, que significa ele ou ela, só quando forem esses três é que eu vou mudar. Então, tá vendo? Em português, eu mudo 6 vezes, é uma conjugação para cada pessoa. Em inglês, não. Eu só mudo quando for ele ou ela. E vamos ver a mudança com o mesmo verbo, comer. Então, ele come, he eats. Ela come, she eats. E o pronome neutro, it eats. Então, eu só vou mudar, só vou conjugar verbo no presente simples em inglês quando for ele ou ela na frase. E aí, como a gente se lembra, vocês estão revendo agora, a primeira mudança que acontece é o acréscimo de um S ao final do verbo. O caso mais comum para a maioria dos verbos, para conjugar, eu simplesmente vou acrescentar um S ao final. Vamos ver mais alguns exemplos? I live in Brazil. Eu moro no Brasil. You live in Brazil. Você mora no Brasil. We live in Brazil. Nós moramos, vivemos no Brasil. Tá vendo que não muda a conjugação? I live, you live, we live. Quando for ela, eu mudo. She lives in Brazil. Ela mora no Brasil. Então, beleza? Então, recapitulando, só vai ter mudança quando for a terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela. Só quando for ele ou ela que eu mudo o verbo. E qual que é a mudança mais comum que vai acontecer na maior parte dos casos? O acréscimo de um S. Vamos relembrar o caso do Y. Olha a frase, I study English. Eu estudo inglês. He studies English. Ele estuda inglês. Veja que no verbo study eu mudei, porque é o ele, eu sempre vou mudar quando for ele, né? Mas eu não coloquei só um S, eu tirei o Y e coloquei IES. Por que que isso ocorre? Bom, quando termina com Y, eu preciso observar o que vem antes do Y. Se for uma consoante, eu vou precisar tirar o Y e aí eu acrescento IES. Exemplo, you try, você tenta. She tries, ela tenta. Então se termina com Y e antes do Y vem uma consoante, sai o Y, entra um I e aí eu coloco ES, IES, ok? Mas vamos lembrar de uma coisinha. É só quando termina com Y depois de consoante. Quando é depois de uma vogal, tipo na palavra play, eu não vou tirar o Y. Então veja bem, we play soccer, nós jogamos futebol. Paulo, que é o mesmo que ele, né? Então eu preciso conjugar. Paulo plays
soccer. Eu acrescentei um S, não tirei o Y. Por quê? Porque antes do Y vinha uma vogal e não consoante. Temos o caso do verbo have. Olha a frase, you have a dog. Você tem um cachorro. O que acontece com o verbo have quando foi ele ou ela na frase? Ana, que é ela. Anna has a dog. Ana tem um cachorro. Veja que o verbo have, ele se torna has. Ok? Então, quando for have, vira has. E nós temos o caso dos verbos terminados em x, sh, so, ch ou z. Com eles vai acontecer algo um pouquinho diferente. A gente vai acrescentar um es ao final deles. Então veja bem, I go to the mall. Eu vou ao shopping. He goes to the mall. Ele vai ao shopping. Veja só, termina com o verbo go, então eu acrescentei um es. Sempre que o verbo termina em x, sh, so, ch ou z, se for ele ou ela na frase, eu vou acrescentar um es ao final do verbo. They wash the car. Eles lavam o carro. He washes the car. Ele lava o carro. Tá vendo? É S porque termina em SH. You watch TV. Você assiste TV. Que termina com CH. Então, se tiver um ele ou ela na frase, eu preciso acrescentar um ES. She, ela, she watches TV. Ela assiste TV. Recapitulando. Conjugação de verbos em inglês. Quando que vai acontecer? Só quando for ele ou ela na frase. Se não tiver he, she, it, não for ele ou ela, não precisa conjugar, vai ficar tudo igual para todo mundo, tá? Seja eu, você, nós, o verbo não vai sofrer alterações. Só tem alterações quando for ele ou ela, he, she, it. Qual é a alteração mais comum que ocorre? Um S no final do verbo, como em She lives in Brazil. Ela mora no Brasil. O que acontece quando o verbo termina em Y? Eu preciso ver se tem uma consoante antes do Y. Se tiver, sai o Y, entra IES. Se não tiver consoante antes do verbo, como em play, eu só acrescento um S. O verbo have torna-se has. E verbos terminados em x, sh, so, ch ou z, eu acrescento es ao final deles. Formas negativas. Para colocar um não em frases em inglês e transformá-la em negativa, eu uso dois auxiliares. Eu tenho o auxiliar don't, esse primeirinho aqui, ó, don't, e o doesn't, ok? Eu vou usar don't com praticamente todos os pronomes, tá? Com a maioria deles. E vou usar o doesn't apenas quando for ele ou ela, he, she, it. Então, se for ele ou ela, o he, she, it, eu vou usar esse aqui, ó, doesn't. Esse aqui vai ser o meu não da frase. Os outros pronomes, don't. Então, veja bem, I don't like soap operas. Eu não gosto de novelas. You don't speak French. Você não fala francês. We don't have a car. We don't have a car. Nós não temos um carro. They don't live near school. Eles não moram próximo à escola. Então, o meu não vai ser esse aqui, ó, don't. Não confundir com aquele not, que eu só vou usar not quando for verb to be. Então, eu não posso falar, por exemplo, assim, ó, eu não gosto e falar I not like. Não existe isso, tá? Eu uso o don't. I don't like. Então, vou usar o don't para a maioria deles. E se for ele ou ela, a minha forma negativa vai ser esse aqui, ó, doesn't. A frase, he goes to the mall. Ele vai ao shopping. Eu quero escrever que ele não vai ao shopping. Então, qual que vai ser o meu não para ele? Doesn't. He doesn't go to the mall. Ele não vai ao shopping, ok? Então, quando for ele ou ela, a minha forma negativa é isso aqui, ó, doesn't. E por restante, don't. Note que eu fiz uma coisa aqui um pouquinho diferente. Na frase afirmativa, eu conjuguei o verbo, né? He goes. Coloquei es no final, porque termina com o. Mas na forma negativa, eu coloquei o auxiliar doesn't e não mexi no verbo. Ele continuou como go. Então,
Quando é a forma negativa, a gente não vai conjugar o verbo também. Seja terceira pessoa, primeira pessoa, seja eu, ele, ela, não importa. O verbo vai ficar sem conjugação. Então, sempre que eu usar o doesn't, a minha forma negativa, eu não preciso modificar o meu verbo. Beleza? Vejamos alguns exemplos. Tem aqui 3 frases. He has a car, ele tem um carro. She studies English, ela estuda inglês. E he eats meat, ele come carne. Então vamos dar uma olhada aqui como que fica na forma negativa. Ele tem um carro, vamos dizer que ele não tem um carro. Então he doesn't, ele não have a car. Veja, eu usei o have e não o has. Por que eu não usei o has? Porque eu estou usando o doesn't, estou usando a forma negativa. Então, quando for a forma negativa, quando tiver esse doesn't, eu não preciso conjugar, não preciso modificar o verbo. Tranquilo? Então, vamos lá. She studies English. Forma negativa, she. Como que vai ser o não? Doesn't. Vou precisar modificar o verbo? Não. Então, não vai ser studies, vai ser study. She doesn't study English. E aqui, he eats meat, ele come carne, vou dizer que ele não come. He, forma negativa, doesn't eat, sem o S, meat. Ok? Recapitulando essa regrinha, formas negativas no inglês. Eu vou utilizar 2 auxiliares, don't e doesn't. Don't para a maioria deles e o doesn't só quando for ele ou ela. E lembrando que quando eu uso doesn't, eu não preciso modificar o verbo, não preciso conjugá-lo, ok? Formas interrogativas, fazer perguntas. Para fazer perguntas em inglês, eu vou precisar do auxiliar do. É um auxiliar de pergunta, tá? Então vou ter que usar esse do para fazer perguntas. Vamos ver alguns exemplos. Do you like music? Esse do, ele não vai ter uma tradução para a gente, ele é só um marcador aqui de pergunta, tá? A frase aqui é, você gosta de música? Temos aqui o você, o like, que é o gosta, e o music, música e o ponto de interrogação. Mas para fazer perguntas em língua inglesa, antes da pessoa, antes do sujeito, eu coloco esse auxiliar de pergunta, o do. Do you like music? Você gosta de música? Do you speak English? Você fala inglês? Do you live near school? Você mora próximo à escola? Então, quando eu for fazer perguntas, eu vou usar o auxiliar do. E aí, para responder, como que eu vou fazer? Olha só, do you like music? Estou perguntando para você, aí na resposta você vai dizer sim, eu gosto ou não, eu gosto, né? E você vai responder de uma forma mais curta. Você vai responder assim, ó, se for sim, yes, I do. Então eu coloquei aqui um sim, eu, e não precisa escrever eu gosto, yes I like, yes I, e peguei o auxiliar. Então a resposta vai ser assim, ó, sim, eu e o auxiliar, yes I do, ok? E se for não, no I don't. Então olha só, se for sim, eu coloco yes, vírgula, eu, né, I, e o auxiliar, do. E se for não, no, I, e coloco o auxiliar de negação, no, I don't. Então, olha só, do you speak English? Se a resposta for sim, yes, I do. Se for não, no, I don't. Do you live near school? Você mora perto da escola? Se a resposta for sim, yes, I do. Se for não, no, I don't. Ok? Se na pergunta fosse outra pessoa e não você, se fosse ele, por exemplo, se eu estivesse perguntando se ele fala inglês ou se nós falamos, eu ia seguir a mesma lógica. Eu ia colocar o sim ou não, a pessoa e o auxiliar. Ou o auxiliar de negação, se for uma frase negativa. Vamos ver aqui com uma outra pessoa. Do they drink coffee? Eles tomam café? Se a resposta for sim, yes, they do. Tá vendo? Coloquei sim, peguei a pessoa da frase e o auxiliar. Yes, they do. Quando é não, no, they don't. Então, coloquei o não, a pessoa da frase e o auxiliar de negação. No, they don't. Eu uso o auxiliar do para fazer perguntas com praticamente todos os pronomes, exceto quando for ele e ela. Quando for ele e ela, he, she, it, eu vou usar does e não do,
ok? Veja as duas frases. Does Paulo have a car? O Paulo tem um carro? Por que eu usei does? Porque Paulo é o mesmo que ele. É como se fosse does he, né? E aqui, ó, does Amanda need help? A Amanda precisa de ajuda? Por que eu usei um does? Porque a Amanda é o mesmo que she. Poderia ser does she, ok? Então, quando eu estiver fazendo perguntas que tiver ele ou ela na frase, o meu auxiliar vai ser o does. E como que eu vou responder? Seguindo a mesma lógica que a gente viu quando usava o auxiliar do, só que dessa vez vai ser does. Does Paulo have a car? O Paulo tem um carro? Yes, he does. Sim, ele tem. Então eu coloco sim, a pessoa que está lá na pergunta, né, no caso aqui um ele, e o auxiliar de pergunta, does. Vou dizer que não. No, he doesn't. Então eu coloquei no, a pessoa da pergunta, o ele, e o auxiliar de negação. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Does Amanda need help? Se ela precisa, yes. Aliás, primeiro yes, né? Yes, she does. Então eu coloquei um sim, o ela e o auxiliar does. Se ela não precisa, no, she doesn't. O no, o pronome e o auxiliar de negação. Pessoal, então essa foi uma revisão do Simple Present que a gente está estudando, está revendo no momento, né? Se tiver ficado algumas dúvidas ainda, temos uma videoaula um pouco mais longa, explicando um pouco mais detalhado e com um pouco mais de exemplo aqui, e eu vou deixar um link para vocês reverem também caso vocês tenham tido alguma dificuldade, ok? Um abraço a todos e até mais.